E aí, galerinha, Olá! mais um episódio de Mushoku, esse aqui é o episódio 18, e a Kelly acabou de me chamar a atenção pra um ponto crucial que eu não tinha reparado. Ponto de virada 3 é o nome do episódio. Gente, já sabe o que esperar. A gente já tá aqui ansioso já. É, a ansiedade bateu lá em cima na hora que ela falou isso. Mas é isso aí, porque toda vez que isso aconteceu, o Mushoku brilhou. Foi um negócio, sabe? Virou de ponta cabeça. É, ele brilhou que nem uma estrela, depois caiu. Vira- Foi isso que aconteceu. Caiu que nem um meteoro. Aquilo que tava dando certo, Foi pros pro caralho. Ih, esquece. Você quer um anime feliz? Vai assistir, sei lá, Sakura Card Captors, que também não deve ser feliz, mas enfim. eu ia falar casamento feliz, mas casamento feliz Ah. não é não. É tudo menos feliz esse anime. Meu Deus do céu. Mas é isso aí, gente. Vamos lá pro episódio, porque o último episódio foi fenomenal. Fenomenal. Eu rasguei a seda aqui falando do episódio, que foi magnífico. E se você já tá gostando, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha nosso vídeo pra chegar pra mais pessoas. E lembrando que esse vídeo tá saindo um dia antes pros membros, tá? E se você quiser nos apoiar, você pode se tornar membro também. É isso aí, gente. Vem fazer parte da família. Vem ser um Sekaijin. Bom, é isso aí. Vamos pro episódio, porque já tô esperando muito já. Ele tá bem, sorridente. É claro que vai dar É uma claro merda. que vai dar merda. Claro que vai dar merda. Irmãozão bobão. Ah, que bonitinho. Aos poucos tá dando certo. E é legal que ele tá seguindo o tempo dela, né? É. Olha só, estão estudando junto. あれか語るも涙の話だよな。そうですね。なんとかできないんでしょうか。俺は最近例の計画に取り掛かった。スペルド族の過去を赤裸々に語った本を執筆し、 Oh, isso é muito bom, Rudeus. だが書き方に悩んでいた。ドキュメンタリー風か日記風か、最初から対策って感じじゃなくて10ページぐらいのコピー紙っぽくしてフィギュアをつけて配布するとか。 Cara, isso é fácil. É só escreve a sua história como se você estivesse contando uma história do grupo do Dead End, né? ルイジルドさんの偉業を Uma 語った aventura. 本を書こうと思ってな。それだけなんですか。まだな。これ Eu acho que ele não é um bom escritor, esse que é o ponto, entendeu? Porque nem todo mundo tem o dom, sabe? Mas ele veio da Terra, é só plagiar algum anime. 昔話をたくさん聞かせてもらったので、私にも何か書けると思います。 Olha que legal. Isso passa pra ela. でも勉強はおろそかにしないようにな。 Vamos lá, quero ver o episódio. Ponto de desgraça 3. Ai, meu Deus. アイシャ、何か言いたいことがあったら言っていいんだからな。言いたいことですか？ああ、俺がノルンを構いすぎてるから自分にもっと構ってほしいとか。 Nossa, ele me ouviu? De verdade. じゃあ一つだけ。お給料をください。 Hã? Faz sentido. Pra ela poder comprar as coisas dela também, né? Que bonitinho. 旅の途中でお花の種を集めたので育てようと思ったんですけど。変ですか？変じゃないさ。土とかも買った方がいいんじゃないか。この辺の土って結構痩せてるから。 Mas você não pode fazer terra pra ela? Eu fiquei pensando que ele poderia fazer os vasos, na verdade. Né? てるんですけど、ダメですか？ダメじゃないさ。 Essa menina é uma Eu acho que, manipuladora. nossa senhora, ela tá fazendo de propósito. それシルフィーネへのお土産ですか？俺は嫁を大事にする男なのだ。シルフィーネは幸せ者ですね。お兄様、暇があれば私にも。 Nossa, meu Deus do céu. 嫌だよ。親父に殴られる。 Esse não deu certo. これ以上は負けられないよ。もう一声お願いします。私はかの有名な魔術師ルーデウス・グレイラットの妹 Nossa, essa menina. 兄はアスラ王国の王女アリエル Meu 様 Deus, essa から menina é uma trambiqueira. Nossa senhora. グレイラット、アリエル様。なるほど。よし、いいだろう。 Aí ele fala, tá bom, eu cobro o dobro. ないなら俺が少し出してやろうか。ううん、大丈夫。ぴったりだから。
商売上手というか何か恐ろしいもの。 Você sabe que você é igualzinha, né? Eu? リーダーさんには買ってもらえ É な uma かった。 pechincheira de marca maior. Chega a me dar vergonha, às Por. vezes. Mas você adora os descontos que eu consigo. Eu perdi o que ela じゃ falou. ないさ。 Ela queria uma Bonitinho. cortina? Achei que ela ia fazer um vestido. 次は前の世界から有機物を召喚するわ。有機物。そう。 Tá aí o problema, ó. いいわね。その条件付けというのは必要なんですか？ええ、向こうに戻った時にいきなり外国に飛ばされたら面倒でしょ。 Ah, verdade, né? Se ela vai parar em outro país. 召喚するものをだんだんと人間に近づけていって最終的にはピンポイントで日本に帰るという Ela é muito esperta, né? Eu nem, Ela nem é. cheguei a pensar nisso. 研究する Nem eu. またあの人に会わなきゃいけないわね。例の召喚術の権威という人ですか？ええ。で、話は少し変わるけど、これ前に言っていた報酬よ。灯火の精霊の召喚魔法陣よ。明るい光を発しながら術者についてくるの。まあ、時間が経つと消えちゃうんだけどね。 Que legal. Não entendi pra que que serve. Você tá jogando, você não joga jogos de RPG, então você não entenderia a utilidade 限 disso. 定品と言われて心が躍るジャパニーズ。次の実験に成功したら今度はもっとすごいのをあげるわ。 Uhum. だから引き続きお願い。 Ela mudou um pouco, sabia? Ela tá sendo mais honesta com ele, né? ザノバはついに自分なりの方法でフィギュアを1個作り終えた。 E ficou maravilhoso esse dragão, hein? プレゼントだとか。 Mas foi o Zanoba que fez? Oh, sim. ありがとうございます。これからもよく働くのだぞ。フィ Que ギュアのプレゼント bonitinho. Ele virou praticamente a filha dele, né? É. Ele adotou ela. 大切にするよ。 Ele não comprou uma escrava, ele adotou uma criança. 妹たちを送り届けてくれたジンジャーはその後再びザノバに仕えることにしたのだそうだ。しかもジュリに礼儀作法を教えてくれている。おかげでジュリの人間語もかなり上手になってきた。学校の近くに部屋も借りたそうだ。騎士というより通い妻のようだ。 Verdade, né? 何か。いや、ジンジャーさんはどうしてザノバに忠誠を Mas ela tem família, não tem? Ela tinha, não tinha? ザノバ様の母君より直々にザノバ様のことを頼まれたからです。その時私は誓ったのです。粉骨最新ザノバ様に仕えると。おお、それは美しい話ですね。それで？それだけですが。世に配下はおりません。最後の一人はロキシーの人形と交換いたしましたゆえ。 Foi ela. いやいい取引でした。あんな扱いをされても忠誠を誓い続け Então, ら eu れる pensei a mesma coisa. まあこれもまた家族のあり方なんだろうな。 Zanoba não era muito inteligente também, né? É. 服を送って Acho que ela sabia disso. Não foi, ele acho que ele não fez isso por maldade, sabe? Que nem o irmão dele era uma desgraceira, mas ele. É. リミットを数倍に伸ばすことができる。つまりはエリナリーゼの呪いの症状を緩和できるらしい。 Hum? 二つ問題がある。なるほど。問題点の一つはダサいことですね。そうだ。 É um cinto de castidade? É um cinto de castidade. サイレントに協力してもらったおかげで小型化の目処は立っている。 Você tem que transformar isso numa calcinha. Eles estão fazendo um deal? この魔道具消費する魔力が多すぎる。今はリーゼどころか僕の魔力でも1時間起動できない。 É, ela é uma guerreira, né? 1日に実験できる回数が限られるから君の魔力でテストさせてほしいんだ。なるほど。 Tá todo mundo usando a mana do Rudos. É, porque ele tem um caminhão de mana, né? クリフ先輩も少しずつだけど着実に目 Mas 的 isso é に向かっ horroroso. て進んでいる。 Ela vai usar isso aí aonde? Ela tem que andar com as pernas abertas, né? A grossura do negócio, vai. 最近いい Ela 生 tá andando de 活をして fralda. いると思う。 Que horror. Ainda bem que ela é uma guerreira, né? Porque isso serve como proteção de 朝飯 qualquer. を食って学校に行ってみんなに会ってそれぞれの研究の進捗を聞いてノルンに勉強を教えて家に帰って家族と過ごす。似たような毎日の中で一歩一歩前に進みながら生きていく。生前で俺が得られなかったものだ。こういう生活を幸せというのだろう。 Cara, Rudos, você não prestou atenção no nome do episódio, Rudos. É que acho que ele não foi avisado.
É. ただいま。 Vou até me Que ajeitar na cara cadeira. é essa, gente? 最初に何かあった。いざとなるとなんかちょっと怖いね。 Ela tá grávida? わかることはありません。ほらシルフィーネ、勇気を出して。ルディ、僕ここ2ヶ月来てない。 A gente vai fazer um jogo na loteria amanhã, tá, querida? それでね、 Que puta merda. 体調も悪くて、もしかしてとは思ってたんだ。昨日アイシャちゃんと近くのお医者さんのところに行ったんだけど、多分おめでたですって。 Que rápido, ela falou que ia demorar. ルディどうかな。触ってみてもいいか。 Impressão minha ou até os peitos já cresceu? どうぞ。 Acho que deve estar com excesso de roupa mesmo. お兄様、奥様に一言言うべきことがあるのでは。 Essa menina é muito esperta. É. Muito safa. Sylvie, ありがとう。ありがとう。ごめん、なんかさ、うまく言えない。ルディ、いつも子供欲しがってたもんね。 Pronto, agora ele não precisa mais de uma concubina, Sylvie. É verdade. お兄様、奥様の体に差し障りがあるのでしばらくは。Uhum. おめでとうございます、シルフィーさん。 É o que é 9 meses pra quem passou 3 anos broxa, né, Rudis? 奥様に最低でも2年は休むようにとのお達しです。エリナリーゼ王母様がその間責任を持ってこれを引き受けると申し出てくださいました。 Ele na Liz deve estar doida, ち né? ゃん大丈夫かな。 A Aisha virou tipo uma secretária, você percebeu? おっしゃっていましたので問題ないのでしょう。他の方々にも報告いたしました。それぞれ様子を見てご挨拶にお越しくださるようです。 そうか。ご苦労様、アイシ Eu ャ。 tô com muito medo. お兄様 Mas muito medo. O que vai acontecer? Cadê a desgraça? Tava esperando desgraça nesse い episódio. ただきます。それにしても子供が生まれるって言ったら父さんたちびっくりするだろうな。お父さんの驚く顔見たいですね。 Ele vai ser vovô. 孫に対しては相当甘いタイプだからきっと喜ぶぞ。ノルンとアイシャが生まれた時もデレッデレだったからな。楽しみですね、兄さん。俺とシルフィーが結婚して家族もみんないる。上名村にいた頃に無双してた理想が Lembra que eu falei que podia ir todo mundo ir morar nessa casa? É, talvez essa seja útil, né? A casa pra isso, né? Uhum. Ué, o que aconteceu? Tá chorando? Oh, O que aconteceu? a desgraça veio. Quem que morreu? ゼニス救出困難救援を求む。Ih, olha só quem tava sumido. おい、どういうことだ。何がだい。あの手紙だ。ギースからの Ai, do Gizzy? 救出困難だって。なんだか大変なんだろうね。はいは言ったじゃねえか。メガリット大陸に行ったら後悔するって俺を騙したのか。騙してなんていないよ。君はメガリット大陸に行けば後悔する。それは今でも変わらない。ああ、そうか。わかった。つまりあれだな。お前はこう言いたいわけだ。メガリット大陸に行けば後悔する。けど行かなくても後悔するってな。そんなことはないさ。現に君、昨日までの時点で後悔したかい？友達もたくさんできた。いろんな人物に会えて君自身も少し成長した。体の不調も治った。妹とも仲良くなった。それに
結婚して子供だってできた。確かに悪くはないけどな、お前は言ったんだよ。ベガリット大陸には行かない方がいいって騙したんだよ。どう騙してない。 É que assim, 現に僕は今でも同じことを言う。ベガリット大陸には行かない方がいい。後悔することになる。 Cara, でもだって家族のピンチだぞ。せめて理由を教えてくれよ。 toda escolha tem uma consequência, exato. né? くそ、そういえばお前そういうやつだった。ひどい言い草だね。僕の助言でいつも助かっているのに。助かっているのと騙されるのじゃ話は別だ。なあ、せめて何か教えてくれよ。俺は何を後悔するんだ。これじゃ物事を天秤にかけることすらできやしない。普通の人は天秤になんて。 Exatamente, eu acabei de pensar isso. 君は贅 exatamente. 沢だな。贅沢でも何でもいいんだよ。俺は後悔したくないんだ。 Mas faz parte da vida 考えて também. みればわかるだろう。君は1年半学校生活を送った。妹たちは1年かけてここまで来た。間違いなく行き違いになっただろう。いや、妹は俺の手紙を見てここまで来たんだ。もし手紙がなければミリスに残るか港町に残るかしていたはずだ。いいや、手紙がなくてもパウロは娘をアスラ王国まで送ったよ。あの国にはリーリアの家族がいるからね。 É. なるほど。言われてみ Ele る não encontraria as irmãs dele. 今だってそうさ。これから旅に出てシルフィーとの子供はどうするんだい？ベガリット大陸に行って帰ってくる。 Isso deve dar um tempo. 君は自分の奥さんを一人に Ele vai voltar, a criança já vai ter crescido já. Acho que não é nem esse problema e se acontecer alguma coisa com ela. ええでも後悔するってことかよ。 Exato. 後悔は避けようと思っても避けられない。ベガリット大陸に行けば君は大きな機運を逃すことになる。だから行かない方がいい。 Você- なあ、お前がそこまで言うのなら確かに俺は後悔するんだろう。分かったよ。そうかい？で、助言は聞くかい？ああ、一応教えてくれ。ルーデウスよ。次の発情期を待ちなさい。そこでリニアとプルセナがあなたに迫ってくるでしょう。この二人のどちらかと関係を持ちなさい。そうすればあなたはさらに幸せになることでしょう。でしょう。でしょう。いきなり浮気の話かよ。俺はシルフィーにミサオを立てるって決めたんだぞ。それに第一、あいつらとはそういう関係じゃない。 Que conselho esquisito. Definitivamente. 大丈夫？うなされてたよ。 Que cama gigante. リニアとプルセナのことは置いておいて、人神の言葉には一理ある。俺がどれだけ考えても確証のある答えは出せない。確実に言えるのは、ベガリット大陸まで早くても片道1年はかかるってこ Tem と muito だ。 tempo. やっぱり Leva seu 手 filho. 紙のことだよね。 Ah, claro, vamos fazer uma viagem de 1 ano com uma grávida. ルディ、僕のことはあまり気にしなくてもいいよ。二人も手紙のこと心配してるしね。俺は行かない。シルフィーといるよ。救援を求む。何かが起きたんだ。 Ele não vai conseguir parar de pensar nisso. でも差出人はパウロじゃなくギースだ。 É, tem essa questão. Por que o Paulo não mandou? 独断で出したのかもしれない。仮に言ったとしても、すでに救出していて、行き違いになる可能性もある。いや、でも、 Cara, 1 ano. Pode ser tarde demais quando você chegar lá. Você vai ter perdido 2 anos, basicamente. あなたは残った方がいいですわ。エリナリーゼさん、もしかして行くんですか？孫夫婦のために一肌脱ぐぐらいはさせてくださいまし。クリフ先輩はどうするんですか？別れますわ。仕方ありませんわね。説明すれば待ってくれますよ。クリフは将来教皇になるかもしれない器。邪魔になるようなことはしたくないんですの。私に対する愛は若い頃の気の迷いということにしておくのが一番いいんですわ。さようですか。師匠ならばすぐに解決して戻ってこられるでしょうな。余はここで研究を続けて待っていますので、お早い帰還を願っております。お前は止めるかついてくるって言うと思
せぬゆえ足手まといになります。 O Sanobu, ele pensa de um jeito tão simples, né? Exato. ジュリを長旅に連れ歩くわけにもいきますまい。その俺さ行くべきかな。それは師匠の決めることです。ですが師匠、一つだけ言わせていただくと、父親が見ていなくとも子は生まれます。不安ならば行くべきかと。その間余が責任を持って奥方様をお守りいたしましょう。無論余としては常に師匠のおそばにいたいのですがな。 Caramba, o Zanobu, que conselho, né? Caramba. Eu acho que ele vai acabar indo. Não, se ele tá relutante até agora, ele vai. Ele vai acabar indo. Mas eu realmente tô... Eu tô preocupado é com o conselho do Deus Homem lá. シルフィーは一人じゃない。妹たちもいるし、俺がいなくてもきっと大丈夫だろう。でも俺は今やこの家の大黒柱だ。家族と一緒にいて守ってやるのが夫としての、父としての役目だ。やっぱり置いてなんていけない。 Ué, essa bolsa gigante. É pra ela ir pra escola? Não. Acho que ela vai embora. ノラ Ela não vai a lugar nenhum. 大丈夫か。 Caiu de cara. 兄さんが行かないなら私が行こうと思ったんです。ノラお前じゃ無理だ。でもだって兄さん、お父さんとお母さんが大変なんですよ。なんで兄さんは助けに行かないんですか。兄さんとっても強いのに旅だってできない。そうだ。俺にはできるんだ。 Exatamente. ノルのように行きたくても行けないというわけじゃない。 Ele tem condição. Ele tem força pra isso. 俺は Mas é como eu disse, toda escolha tem uma consequência. Pode ser que ele perca alguma coisa muito importante indo pra lá também. Uhum. ノラ俺が行く。家のことを任せてもいいか。はい。アイシャと喧嘩しないでシルフィーのことを助けてやってくれ。はい、よし、いい子だ。お願いします。兄さん。俺は家族を助けに行く。 Cara, não sei, mas eu tô tão preocupado com isso. Eu não sei, mas eu tô achando isso muito suspeito, o fato de não ter sido o Paulo que mandou a carta, sabe? Tem esses pontos, vamos lá. Não foi o Paulo que mandou. O Giz não cita o Paulo na carta, entendeu? Já é Falou que só tava difícil de É, ele não passa informações. Primeiro, essa carta é do Giz, de fato. Então. Muito estranha. Outro ponto. O Rudeus vai fazer... Assim, eu fiquei preocupado com o conselho do Deus Homem. Porque, assim, os conselhos dele nunca falharam. E o Rudeus se arrependeu quando ele não escutou, entendeu? Todas as vezes que ele não escutou o conselho do Deus Homem, ele se arrependeu. E esse cara, ele tá sempre envolvido com ponto de virada, né? Incrível. Mas é aquilo que eu falei, toda escolha tem uma consequência. Uhum. Mesmo que ele não fosse, pode ser que aconteceria alguma coisa que ele viria a se arrepender também. Sim. Mas eu tenho certeza que ele indo, também vai acontecer alguma coisa ruim aqui, entendeu? Tenho certeza absoluta. Não sei, Que mas ele também vai se arrepender, Cara, sabe? essa história tá fedendo tanto, sabe? Ai. Então, Mas é aquela, mais uma vez, vamos se pôr no lugar do Rudeus. O que você faria? não sei. Eu não iria. Eu não iria. Honestamente, não iria. Eu acho que eu também não iria. Mas assim, sabe o que é legal? Eu tava confabulando aqui. O Paulo, ele tem o grupo dele, o grupo de aventura dele. Que provavelmente é aquele grupo que foi apresentado pra gente no outro episódio, que tá lá. Que é ele, aquele anão,
A Roxy também. O Giz era do grupo do... Mas o Gizzy não tava junto com ele. Mas o Giz foi pra lá. E não, mas ele foi em outro momento. Sim, Por isso que eu fico na dúvida. mas ele recebeu essa carta. Tá difícil resgatar a Zenith. Então o Giz tá lá. Ele Será? foi pra lá também. Entendeu? Não, eu, assim, tô trabalhando com as informações que a gente tem. Tá. Tô tentando não ir, porque será, pode tá todo mundo morto. Entendeu? Não será. Vamos trabalhar com as informações que a gente tem. Tá, o Giz. O Rudeus, ele tem um grupo de aventura muito forte. Talvez não seja o caso dele ir, mas ele tem gente que ele pode recrutar. Pode estar difícil de achar. Mas ele tem o Hilgerdo. Ele tem a Ghislaine. A própria Aerys. Que são aventureiros muito poderosos, sabe? A galera que ele conheceu. O Soldat. Ele pode entrar em contato com essa galera e mandar pra lá. Olha o reforço que ele consegue. Porque essa galera, pra mim... Você bota a Ghislaine e o Hilgerdo no grupo, cara... É que eu acho que ele... O próprio Paulo fala que ele nunca conseguiu vencer a Ghislaine num duelo de espada. Eu acho que o problema é... Ele pode saber onde tá esse povo, mas como a comunicação ali nesse mundo É complicado. demorada, até ele mandar o pedido de ajuda, esse povo chegar lá, daria o mesmo tempo dele já ter ido, entendeu? Sim, mas aí a gente tá trabalhando com a informação de que ele não pode ir. Entendeu? Tá. Não é por uma questão de vai demorar pra ir. Eu acho que já não é mais uma questão de o filho dele vai ter nascido nesse meio tempo. Alguma merda vai dar, Kelly. Vai, Alguma merda vai dar. tenho certeza. Porque, E eu acho que envolve aqueles experimentos da Nana Rush. E você viu que não sei, um segundo desastre de mana? Imagina se o Fih não parar em outro lugar, no continente agora demoníaco ela grávida, Porque entendeu? agora tá dando certo os experimentos do Rudeus, entendeu? Uhum. Ou, entendeu? Isso... O fato assim- do Rudeus ir, ela não vai ter mais ninguém pra usar mana. E assim, é muito inocente da nossa parte achar que a Nana Roche vai esperar 2 anos do Rudeus voltar pra ela Não continuar. vai. Ela não vai. Ela quer ir embora o mais rápido possível. Pode ser, isso que você falou. Mas ao mesmo tempo, pode ser que não seja ali. Porque como o Zanoba falou pra ele, seu filho vai nascer de qualquer jeito. As crianças nascem mesmo se os pais não estão perto. Mas e se não for ali? E se for outra coisa que acontecer, entendeu? Porque assim, uma coisa que me incomodou o resto do episódio. A ênfase que o Deus Homem deu. Você vai se arrepender. Ele falou isso repetidamente. Ele atropela o Rudeus falando. Você vai se arrepender. E cara, eu aprendi a não duvidar desse cara. Eu, no lugar do Rudeus, eu não iria. O problema é que ele deixou claro que ele vai se arrepender com qualquer decisão que ele tomar. Sim. Mas se ele... Mas assim, esse cara, ele sabe pesar as consequências. Se ele falou pro Rudeus que ele vai se arrepender, então algo muito pior vai acontecer se ele for. Você tá entendendo? Eu não sei, eu tô achando algumas coisas muito suspeitas e eu acho que vai dar merda se ele ir. Não, evidentemente tudo é suspeito, é o que eu falei pra você. A gente tá especulando em cima das informações que a gente tem. Mas se a gente sai desse campo, tudo é suspeito. Eu posso suspeitar até se essa carta realmente eu do acho Giz. assim que... Eu entendo que a Norm é uma criança, mas eu acho que pesou muito o fato dela ter falado, tipo assim... Por que você não vai, entendeu? Ela não tá cogitando que agora o Rudeus também ele tem uma vida, ele também tem uma família que ele precisa proteger, sabe? Sim. Ela colocou, tipo, isso tudo basicamente nas costas dele. Eu sei que ele tem poder pra ir, que ele não é tem isso. poder pra resgatar Não é isso. ela, entendeu? Mais uma Mas- vez, ela é uma criança. Então, não. Ela, Eu tô falando nesse ponto... entendeu? Eu sei que ele tem poder pra isso, pra resgatar ela, mas, tipo assim, eu não acho certo, tipo, de jogar isso nas costas dele, entendeu? Não tô falando que a Norm, enfim, tá errado ou não. Tô falando que eu Sim. não acho certo o jeito que aconteceu, mas eu entendo que ela é uma criança, por isso que ela ajuda dessa forma. Ela quer os pais Exatamente. delas perto. E outra, E é a ela vai família... pedir ajuda pra quem ela acha E que ela confia mais, entendeu? E assim, eu vou mais longe. Assim, ao contrário de você, eu não acho que ela tá errada. A conclusão dela é lógica. O Rudeus é forte. O Rudeus tem muita força. Eu não tô falando de força física, eu tô falando de poder. A gente tá falando de poder puro. O Rudeus ele é muito poderoso. Ele é uma bala de prata pra resolver a situação. Eu falo isso aqui direto, não sei se vocês sabem, mas o termo bala de prata é a chave que resolve qualquer problema, sabe? É o meio que a definição do termo bala de prata, que é a solução pra qualquer problema. O Rudeus, ele é a solução pra qualquer problema desse mundo. Seja, sabe, quando você se... lembra que a Shirika fala que ela tá presa, parece que ela tá presa numa dungeon, não é? Uhum. Que ela tá presa num lugar muito escuro, que a gente deduziu que era uma dungeon na época.
Você acha que o Rudeus não consegue meter o pé na porta e invadir essa dungeon? É o Rudeus, porra. E assim, mas assim, voltando ao assunto que eu falei dele montar um grupo poderoso pra ir pra lá, o que eu chuto balde? Quem que tá devendo favores pra ele até a tampa? Nanahoshi. Quem que é o guardião da Nanahoshi nesse mundo? Orsted. Parece que ele ia querer ajudar. Assim, tem algum motivo pra ele recusar ajudar a Nanahoshi? Senão ele não teria cuidado dela esse tempo todo. O Orsted, pra mim, o Orsted é pra Nanahoshi o que o Hilgerdo é pro Rudeus e pra Aeris. Um guardião confiável, sabe? Uhum. Mas isso aqui é piração. É piração, tô chutando balde. Eu sei que isso nunca vai acontecer. Mas você já pensou? Preciso de reforço. Quem que chega lá? O Deus Dragão. Seja quem for que tá dentro dessa dungeon, entrega a Zenith na hora. Foda-se. Eu não sou pago pra isso. Mas enfim, gente. A gente viajou aqui um pouquinho, piramos, mas assim... eu fiquei muito desconfiado disso tudo, e você? Eu também. E assim, veio. O ponto de virada veio. Assim, eu queria muito a aventura, mas eu não imaginei que seria assim. Pesada Eu não desse imaginei jeito, né? que ele ia ter que se separar da Sylph, das irmãs dele. Eu achei que eles iam ter um momento de aventura entre eles também, sabe? Não no Slice of Life, mas que aconteceu alguma coisa ali que eles cresceriam juntos, Mas sabe o que é entendeu? foda? Parece que o destino do Rudeus tá traçado. E em alguns pontos, tudo vai dar merda. Porque a Sylph fica grávida bem na hora que ele recebe essa carta. Você viu que é um corte seco de uma cena pra outra. Em uma cena ele tá abraçando a Sylph, na outra ele tá suando lendo a carta. É um corte seco entre uma cena e outra. O problema é ele tá feliz, tá? Toda vez que ele fica feliz... Não, mas eu tô Dá uma merda. tentando ser um pouco mais lógico, não tanto, né, pensando na sorte. Mas é incrível, parece que o destino dele ele tá traçado. E, sabe, ele tem que pagar o preço. Sabe quando a gente especulou na live falando de solo leveling que por que as dungeons estão ficando mais difíceis? Porque elas estão ignorando o resto do mundo e estão nivelando com o Jinwo. Por isso que elas estão ignorando todos os outros caçadores e elas estão nivelando com o Jinwo. É como se o mundo estivesse nivelando com o Rudeus, entendeu? Ele tem, assim, é o que você... Agora, sim, ele tá feliz, mas, assim, aqui tem uma consequência. Aqui tem um ponto de virada, entendeu? Enfim, gente, é isso aí. Vamos pro próximo episódio. Aí, esse aqui foi o episódio 18, né? Sim. Episódio 19 começa. Esse vai ser o primeiro episódio esse vai ser o último episódio que a gente vai gravar agora. E a partir dele, a gente só vai gravar depois da postagem. Infelizmente, a gente vai fazer essa brincadeira. Não, eu tô chamando de brincadeira, mas a gente vai postar num dia. As pessoas vão comentar. E os comentários que elas trouxerem pra gente do episódio, por favor, sem spoilers, a gente vai trazer essas informações pro próximo episódio e a gente vai gravar em sequência. Os membros, no caso, né? Então, infelizmente, quem vai ter a melhor interação com a gente será os membros, porque eles recebem o episódio um dia antes. Então, se vocês quiserem considerar se tornar membros, mas a gente, assim, foi... É que, na verdade, isso é um pedido dos membros também, Exato. né? Então... As pessoas que pediram isso pra gente, elas são membros. Então, a gente achou legal fazer isso justamente porque é uma coisa que eu gosto, normalmente, mas a gente não tem tempo. Por mim, a gente gravaria os episódios um após o outro pra ter essas informações de comentários, mas hoje é impossível, com o meu cronograma e da Kelly, é impossível a gente fazer isso. A gente precisa gravar os episódios em sequência e ir postando durante a semana. Mas a gente vai fazer isso. Então, se vocês quiserem acompanhar também, considerem se tornar membros, porque aí vocês trazem comentários pra gente que a gente vai levar pro próximo episódio. E vai ser um episódio atrás do outro. E 5 últimos comentem episódios. muito pra valorizar o nosso esforço. A gente tá fazendo isso por vocês, hein? Mas... E assim, tentem evitar spoiler, por favor. Porque pra gente entender, vamos comentar tudo que aconteceu no episódio. Que isso vai enriquecendo o anime pra gente no próximo episódio. É isso. Sim. Então, beleza. 35 minutos de episódio dessa vez. E a gente vai assistir o próximo episódio agora. E a partir dele, o episódio 19, que começa a nossa maratoninha com os membros do canal. Vocês podem comentar no dia seguinte que a gente vai ler de qualquer maneira. Vocês podem comentar, que a gente vai continuar vendo os comentários, tá? Não é porque vocês não são membros que a gente não vai Exatamente. considerar o comentário de vocês. A gente lê comentário de todo mundo, pode ficar tranquilo. É isso aí? É isso. Então vamos nessa. Tchau, tchau.